Muito bom dia ou boa tarde, depende da hora e do local que você está a ver esse vídeo. Espero que esteja tudo bem consigo, com a sua família, e que Deus tenha abençoado grandemente a sua vida e que você também tenha gostado do vídeo que eu tenha postado e assim partilhado com seus amigos, familiares, para que todos nós possamos ter um conhecimento básico do caminho e do local que nós queremos chegar. Porque nós queremos ir rumo a uma vida abundante, que é uma promessa que Deus tem feito para a nossa vida. Em João capítulo 10, onde a sua palavra diz: eu vim para que as ovelhas tenham uma vida abundante, eu vim para que as minhas ovelhas tenham uma vida completa. E nós somos ovelhas de Cristo. E nós precisamos viver essa abundância. Nós precisamos viver essa vida completa, porque muitas das vezes nós andamos com Cristo, seguimos com Cristo, mas está a faltar algo na nossa vida. E nós temos que recorrer outra vez e seguir de novo, começar, recomeçar. Amém? Então, neste percurso, como missão, eu estou aqui para seguir com a sua vida. Amém? Para seguir consigo. Então, eu convido você que está ao outro lado, venha e vamos seguir juntos. Como resumo, meus irmãos e minhas irmãs, hoje trago aqui um novo capítulo que é como lidar corretamente com as emoções. Para você que seguiu desde o início, que nós sabemos que a emoção faz parte da nossa vida em tudo, então nós precisamos também, sabendo que a emoção é algo que já está dentro de nós e nós precisamos entender essas emoções. Nós vimos no vídeo anterior as qualidades que nós podemos ter para entender bem, para saber como lidar com ele, e hoje nós vamos saber corretamente como lidar com as emoções. Para isso eu trago 4 fatores, irmãos, que é importante nós entendermos bem, e nós vamos testificar na Bíblia esses 4 fatores que são importantes para que nós possamos identificar e assim saber lidar com isso, entender bem isso. E ao entendendo esses 4 fatores, nós já estamos também num caminho meio avançado para que nós possamos ter uma inteligência equilibrada, para que nós sabemos ter um domínio próprio, para que nós sabemos controlar, assim, digamos, saber lidar e controlar também com essas emoções. Amém? Glória a Deus. Então venha comigo. Meus irmãos, primeiro fator que é importante é saber que as emoções faz parte da nossa vida e que a emoção nós não podemos arrancar, mas nós podemos entender essa emoção e saber lidar com ele. Então, um dos primeiros fatores é perceber as emoções. Perceber as minhas emoções e as emoções que estão por trás da vida do alheio. Ou a pessoa que está chateado, neste caso, a pessoa está enraivado, eu tenho que perceber o que leva essa pessoa a ficar com raiva. Uma pessoa que está cheia de ódio, eu tenho que perceber o que leva essa pessoa a ficar com ódio. Ou seja, eu tenho que fazer um retrovisor, ou seja, fazer um historial básico para entender o que leva essa pessoa a me odiar, o que leva essa pessoa a ter inveja da minha vida. Eu tenho que perceber isso. Para isso são passos de perceber as emoções. Então, o primeiro passo no caminho para uma inteligência emocional desenvolvida é adquirir a capacidade de perceber as emoções certo, no momento certo. Na pessoa que está a circular, o ambiente tem que ser um ambiente certo. Ao ter essa capacidade de perceber essa emoção, é importante, através dos sinais. Mesmo que a pessoa não fala, mas através da afeição, do olhar, através do gesto, eu consigo entender algo está a passar. Então é importante nós percebermos a emoção. Segundo, importante, que faz parte também desse fator, é tirar conclusão e pensar sobre essas emoções. Esse passo exige a utilização correta das emoções em prol de atividade cognitiva. Você pode, através das emoções, começar a priorizar as coisas quais gostaria de fazer primeiro. Nós vamos entender, nós vamos testificar aqui um exemplo bíblico das pessoas que sentiu a emoção
E ele aproveitou a oportunidade e dar a prioridade, ou seja, ele aqui começou, ok, eu tenho isso, mas eu preciso saciar. É assim quando vem ódio sobre a sua vida, é assim como as pessoas têm inveja sobre a sua vida, ele vai procurar uma oportunidade para atrasar a sua vida. E você precisa entender o que se passa do outro lado, por que ele tem inveja, por que ele tem ódio. Porque como nós vimos no passado, muitas vezes as pessoas, ele faz o reflexo. Quando ele abre a boca, ele está a tirar o que o coração dele está cheio. Então muitas vezes quando a pessoa te odeia, não é você que a pessoa odeia, mas a pessoa está a odiar a si própria. A maneira de mostrar que ele odeia tanto a ele é mostrar que ele te odeia. Amém? Mas nós vamos tirar isso, essas conclusões não vamos entender e maneira que nós possamos. Por isso que é importante saber lidar corretamente com as emoções. Isso é saber lidar com a minha emoção e com a emoção dos outros. Amém? Glória a Deus. A terceira, muito importante também, compreender as emoções. Nós já devemos perceber e compreender, parece a mesma coisa, mas ao perceber as emoções é uma coisa, como que eu vou gerir, e compreender emoções, esse passo é importante, irmão. É importante porque cada emoção traz um significado diferente. Ou seja, por trás de cada ação há uma emoção diferente. Pode ser um ódio, pode ser uma inveja, pode ser ciúmes. Então eu preciso entender essas emoções que está por trás. Amém? Eu preciso entender essa emoção que está por trás para eu saber como eu me lido, como eu lido comigo mesmo, como eu me defender a mim e também poder ao mesmo tempo te ajudar. Você que tem ódio, você que está cheio de inveja, você que está cheio de rancor, cheio de ciúmes. Eu preciso entender. Porque quando você vê alguém furioso, não é por acaso. Há algo a passar por trás. E eu preciso entender. Quando você vê uma pessoa que está cheia de raiva, há algo por trás. E eu preciso entender o que se passa. Por que ele está enraivado? Nós vemos o exemplo que a Bíblia nos dá do Caim com Abel. E Deus chamou a atenção e diz: Caim, você está com raiva. Olha, se você não controlar a raiva, você vai fazer algo errado. Deus chamou a atenção a ele. Então significa que por trás de qualquer ação há uma emoção que leva a pessoa a fazer isso. E essa emoção, ele varia muito, depende. Então nós precisamos entender para que nós possamos entender as nossas emoções, como nós defendemos a nós mesmos e como também ajudar a essa pessoa que está por trás a sentir essa emoção. Por último, que é a quarta lição, nós podemos também entender isso, perceber, compreender a emoção e saber como lidar com essa emoção. Amém? Você precisa começar a se confrontar com a emoção e regular as suas próprias emoções. Dessa forma, você poderá começar a reagir adequadamente às suas próprias emoções e às emoções alheias. Então nós vimos como é importante. Agora nós vamos exemplificar biblicamente como a Bíblia, eu costumo dizer que é um dos livros mais atualizados de todos os tempos, é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais atualizado de todos os tempos e eu testifico isso porque eu vivo isso. Amém? Então nós possamos entender, irmãos, que essa lição de hoje é muito importante, porque muitas das vezes nós julgamos as pessoas por ação que ele fez ou deixou de fazer, mas nós não compreendemos as emoções que levam a pessoa a motivar, que levam a pessoa a fazer tais ações. Amém? Compreendendo isso, trazendo também esse exemplo bíblico, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos analisar o que Cristo veio para fazer, o que Ele viveu e o que Ele deixou para que nós possamos fazer. Porque nós não estamos aqui para viver a religiosidade, aquele ensinamento que sempre foi introduzido, mas ensinamento que já passou da época. Nós precisamos entender exatamente um Cristo moderno, um Cristo que era, que é e que ainda
há de vir. Amém? Porque ele continua vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu trouxe aqui então esse historial bíblico da história de José. Certamente você já conhece essa história que está em Gênesis. Mas em capítulo 37 ele nos diz que José era um jovem de 17 anos que cuidava de ovelhas e também junto com os seus irmãos, que é os filhos da Bila e de Zilpa, que eram concubinas do seu pai. Certamente você já conhece essa história de José, que José foi vendido pelos seus irmãos e entretanto José foi para o Egito, de Egito depois ficou governador do Egito. Mas eu vou trazer aqui resumidamente para que nós possamos entender que a emoção estava por trás de tudo isso. E ao perceber a emoção certa, nós conseguimos defender com uma defesa certa. Nós conseguimos também ajudar a pessoa de acordo com a emoção que ele está a transmitir. Amém? Irmãos, eu vou ler aqui. Então, nós vimos que José era o mais jovem, ou seja, era o codé do Jacó. E, entretanto, ele também governava, era um pastor. E, junto com os seus irmãos, a Bíblia nos conta que havia situações que eu quero que os irmãos percebam aqui. Jacó já era velho quando José nasceu. E, por isso, ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Amém? Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira coisa aqui é perceber as emoções que nós acabamos de citar. Perceber o que leva os irmãos a odiar ou a vender o José. É o ódio, irmãos. A emoção certa aqui é o ódio e a inveja. Essa é a percepção certa da emoção que o motiva os irmãos a fazerem isso. Por quê? Porque nós percebemos aqui a história diz que José é o filho mais novo de Jacó e Jacó amava esse codé. E Jacó mandou fazer, irmãos. A palavra diz aqui, Jacó mandou fazer uma túnica longa de mangas compridas. Irmãos, naquele tempo, quem tinha túnica eram pessoas com uma certa qualidade de vida ou uma pessoa importante é que tinha túnica. Amém? Olha que de todos os irmãos, José era o único que tinha túnica. E outra coisa, o pai amava esse filho. E outra coisa, José, ele era o filho correto. Porque ele era o filho que contava ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Quer dizer que José não compactuava com a ação dos irmãos. E quando ele via que os irmãos estavam a fazer coisas erradas, ele dizia para o pai, olha, os meus irmãos estão a fazer isto e mais aquilo. E eu não estou a gostar daquilo. Porque ele também estava lá, mas ele não compactuava. Então, juntando a clareza, juntando um José verdadeiro, juntando um José que tinha luz e que não compactava com as coisas erradas, o amor do pai que somava sobre José, então os irmãos odiavam. A palavra diz claro, os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele. E eram grosseiros quando falavam. Falavam mal, tratavam mal o José. Nós podemos então entender aqui, perceber algo muito forte aqui. Nós precisamos perceber a emoção certa. A emoção certa aqui é ódio e inveja que os irmãos tinham de José. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim, escutem, que eu vou contar o sonho que tive. E José contou o sonho, ele já odiava o irmão, agora
ficou ainda mais a odiar o irmão. Até que chegou o ponto em que eles tinham certeza que este é o sentimento. Esse é o sentimento que eu tenho. Porque em 11 a palavra diz, os irmãos de José tinham inveja dele. Mas o seu pai ficou pensando no caso. Isso é quando José contou o sonho. Para além do amor que o pai sentia para ele, e José contou o sonho que ele teve. Os irmãos ainda ali tiveram toda a certeza. Eu tenho um sentimento de inveja para ele. Mas quando alguém tem um sentimento de inveja, te odeia, ele não vai te declarar. Ele não vai te declarar. Mas ali surge outra situação. Tirar conclusões e pensar sobre essas emoções. Nós vejamos aqui que a palavra diz que o pai ficou a pensar no caso, no sonho de José. Mas os irmãos ficaram com essa inveja lá dentro. Então, quando alguém tem inveja, ele vai tentar planificar algo contra a sua vida. Ele vai tentar arranjar uma maneira astúcia contra a sua vida. Vejamos então o que acontece aqui. Um dia, Jacó mandou o José para ir até o campo ver como é que estão os irmãos. A palavra diz em 37:18, eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram, lá vem o sonhador, vejam, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos deles. Meus irmãos, o ódio e a inveja é a coisa mais perigosa que o homem pode ter. É uma das emoções, ou seja, mais do que emoção, é o ódio e a inveja. Porque, por isso que Jesus ele sempre refere, irmãos, na sua palavra, vocês têm que saber o que está plantado dentro do seu coração. Porque não é o que você come, não é o que você come, entende bem essa palavra de Cristo, irmãos? Não é o que você come que faz você pecar, mas é o que você tira. Porque o que você come sai em fezes, irmãos. A palavra diz claro, sai em fezes. Agora, o que você tira é o que está plantado de dentro. Então, por isso, muitas vezes, a palavra que a pessoa tira da sua boca, repreenda na hora. Porque muitos dizem, não, estava a brincar. Não estava a brincar, já estava implantado no coração. Ele estava à espera numa oportunidade para implantar essa palavra para a sua vida. Amém? Então, nós temos que entender que o ódio e a inveja é a maior plantação da árvore maligna que um homem pode plantar dentro dele. É a inveja ou o ódio. Porque vejamos que através disso os próprios irmãos, quando viram José simplesmente a ir ver se estava tudo bem, ele já estava com essa implantação de ódio dentro deles e eles disseram, lá vem o sonhador, olha olha o sonhador, agora vamos acabar com o sonho dele. É assim que eles disseram. Então nós possamos ver que é perigoso quando nós não controlamos as nossas emoções. E as pessoas, quando não controlam a emoção, já são controladas pelas emoções. É isso que leva a maldade, é isso que leva muitas coisas mais a acontecer. É isso que nos afasta de chegar a ter uma vida abundante. Porque depois a sua consciência vai lhe condenar. Amém? Então, nós percebemos isso, a história de José nos leva até aqui, irmãos. Nos leva a terceiro ponto muito importante, que é compreender as emoções. Amém? Ao compreender as emoções, o que leva a pessoa a fazer tais coisas? Por que ele fez aquilo? Então, logo, nós também conseguimos perdoar a nós mesmos e perdoar os outros pela ação que ele faz, ou que ele fez. Amém? Então, é importante que nós compreendemos corretamente as emoções. Como as emoções motivam a pessoa a fazer algo. E através disso, que nós já temos essa compreensão, nós também vamos saber corretamente como lidar com isso. Perdoar a mim e perdoar o outro. Nós vejamos, irmãos, depois que
Os irmãos venderam José, José foi para a prisão, José foi para casa como escravo para Potifar, depois foi para a prisão. Chegou um momento, irmãos, que Deus sempre esteve com ele e gracejou a vida de José de tal forma que José virou governador do Egito. Chegou um momento em que o mal que fizeram lá no passado, porque a implantação, o que nós plantamos no passado vai ser recolha no futuro. Olha, que chegou, eles mesmos começaram a acusar. Olha, nós estamos a pagar pelos nossos erros. Isso é a coisa que nós fizemos há tempos atrás com o nosso irmão, hoje estamos a pagar esse erro. E começaram a lamentar, começaram a crucificar um ou outro entre eles. Mas José não repreendeu momento nenhum, nem disse nada. Porque José, com o tempo, ele amadureceu, como posso dizer isso, amadurecer, de maneira que ele entendeu, ele compreendeu, ele percebeu as emoções que o levou os irmãos a fazer tais atos, irmãos. Amém? As emoções que estava por detrás, José compreendeu. Então, nós vejamos que a palavra nos diz que é importante compreender as emoções, porque a palavra nos diz que ao compreender a emoção do outro, ou ao compreender a sua própria emoção, você consegue lidar consigo e consegue lidar também com os outros. Amém? Então, a palavra diz, irmãos, que José chegou um momento em 45, depois que os irmãos já foram humilhados, os irmãos já choraram, já ficaram presos, outros já foram libertados. E isso tudo é para testar a ação, o ato, se continua ainda aquela mesma pessoa do passado. E José não queria fazer mal a eles. Então a palavra nos diz aqui, José chegou um momento e disse quem ele era. A palavra diz em 45, José não conseguiu mais controlar a sua emoção. José não conseguiu controlar mais a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou. José gritou, começou a chorar de maneira que a notícia chegou até o palácio do rei. Amém? Glória a Deus. Mas a palavra nos continua aqui para que nós entendamos a percepção da emoção, quando você entende o que leva a pessoa a fazer tal ato. Eles ficaram com medo, começaram a perturbar entre eles. Será que nós vamos ser mortos aqui? Será que nós não vamos ver mais o nosso pai? Mas olha, eu vou ler aqui em 45, a partir de 4. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados quando eles ouviram quem era José, que não puderam responder nada. E José disse, chega mais perto de mim, por favor. Chega mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser escravizado, de trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ter trazido para cá. Veja quando nós compreendemos a emoção. O José tinha o poder, ele era o governador do Egito. O José tinha o poder de fazer o que ele bem queria ou apetecia com os irmãos. Mas olha o que ele diz. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Glória a Deus. A compreensão da emoção. José compreendeu o motivo por que ele foi. Na verdade, os irmãos fizeram mal a ele. Ele tinha o poder de fazer o que ele queria, mas ele percebeu a razão por trás que ele estava em Egito. Por que ele foi para o Egito? O propósito maior. Foi porque Deus quis que o José esteve lá no Egito. Foi o propósito de Deus, não foi o propósito dos irmãos. E Deus usa a circunstância, irmão. Deus, às vezes, o lugar que Deus quer nos levar, às vezes Deus usa a circunstância da vida e nós não percebemos. Por quê? Por que eu tenho que ir por esse caminho se o caminho é mais simples?
Por que tem que ser assim? Nós não compreendemos. Mas neste momento nós devemos, porque a palavra diz: dá glória a Deus em tudo. Quando as coisas correm bem, glória a Deus. Quando correm mal, glória a Deus. Parece algo hipócrita, parece algo que não é verdade, mas a palavra diz que nós devemos agradecer em tudo. Irmãos, a palavra continua em 6, que José disse: já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. E Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Nós compreendemos a vantagem, irmão, e saber a vantagem de compreender a emoção e saber lidar, porque José teve a maturidade de compreender a emoção dos irmãos e saber lidar com essa emoção. É por isso que esse texto é importante, para que nós percebamos que nem tudo que corre mal na nossa vida é porque o homem fez com que corra mal, é porque Deus permitiu. Nem todas as ações que o homem tenta fazer contra a sua vida é porque o homem tem o poder de fazer, porque o homem tenta fazer. O homem tenta fazer mal contra a sua vida. Quando você tem luz, o homem tenta apagar a sua luz. Mas só a sua luz é apagada se Deus permitir que a sua luz seja apagada. E aqui, Deus tinha um objetivo para com a vida de José. E usou da circunstância, do ódio, da inveja, para afastar José do meio do irmão. E assim concretizar. E assim nós podemos concluir, irmãos, que é importante nós entendermos o que é que está por trás. O que é que leva a pessoa a motivar para tais ações. Assim também nós podemos compreender dentro de um relacionamento, dentro de um pai para filho, dentro do marido e a esposa, dentro de um relacionamento familiar, o que leva motivo, o que leva a pessoa a me odiar tanto. O que leva a pessoa a me odiar tanto? Você precisa entender isso primeiro, porque você não consegue caminhar rumo a uma vida abundante, rumo a uma vida completa, sabendo que o seu irmão te odeia ou que você odeia o seu irmão, sabendo que o seu familiar precisa de ajuda e você não tem como ajudar. Tem para ajudar e não ajuda porque você está de mal com ele. Você precisa entender. Você precisa entender. Sem entender o que está por trás disso, você não consegue ir a um caminho a vida abundante. É por isso que é importante, irmãos, nós percebemos a inteligência emocional. É por isso é importante, porque muitas das atividades, muitas das ações que nós fazemos no dia a dia está relacionado com a emoção, e nós já aprendemos que a emoção está dentro de nós. Mas nós precisamos ter a maturidade para saber lidar com ele, saber aceitar, saber compreender e ao ponto de ajudar o nosso próximo. Porque ele está a passar por essa situação, eu não devo criticar, mas eu devo ajudar. Amém? Irmãos, esta é a lição que eu trouxe para aqui hoje, para que nós possamos entender, e é mais um passo para o nosso caminhar. Eu creio que nós vamos chegar lá com o objetivo, com o tempo certo, porque o tempo quem determina é Deus, e eu vou orar sobre esta palavra. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, mais um dia, meu Pai, mais um dia nós te damos graça, nós te damos glória por esse dia, Pai, porque nós estamos aqui, não porque eu tenho conhecimento e entendimento, mas tudo vem do Senhor, Pai, tudo vem do alto, porque a sua palavra diz que a sabedoria e entendimento vem do alto. Pai, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou na minha boca para partilhar com meus irmãos que estão ao outro lado, Pai. Abençoa a vida deles, Pai, abençoa, Pai, com grandeza, Pai, e enche do seu Espírito
Espírito Santo para que nós possamos caminhar, Pai, até esse propósito, Pai Santo, que o Senhor colocou na nossa vida, Pai, rumo a uma vida abundante, rumo a vida completa. Alinha, Pai, todos os nossos sonhos e objetivos que nós temos nessa vida, meu Pai, com o do Senhor. E assim nós te agradecemos pela graça, Pai, nós te agradecemos pela bênção, nós te agradecemos pela sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa continuar a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado até aqui e partilha o vídeo também para que mais pessoas possam entender, compreender como é importante nós sabermos lidar com as nossas emoções. Amém?